Já parou para pensar se seria possível viver sem pulmões? Parece coisa de filme, né? Mas hoje a gente vai conhecer um procedimento médico que foi simplesmente revolucionário, que tornou isso uma realidade e que, no fim das contas, desafiou a própria definição do que é preciso para salvar uma vida. E olha, essa pergunta aqui não é de ficção científica, não. Para um paciente, isso se tornou uma realidade clínica e uma corrida desesperada contra o tempo. 48 horas. Esse foi o tempo exato que os cirurgiões tiveram para criar uma ponte entre uma morte que parecia certa e uma nova chance de viver. Então vamos mergulhar nessa história para entender como uma equipe de cirurgiões basicamente reescreveu as regras da medicina para conseguir salvar um paciente que estava, literalmente, em guerra com o próprio corpo. Tudo começou com algo que parecia uma doença comum, ali na primavera de 2023. Só que, em pouquíssimo tempo, a situação saiu completamente de controle e virou uma crise catastrófica que tomou conta do corpo todo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O que começou como uma gripe comum, a influenza B, evoluiu com uma velocidade assustadora. O corpo dele já não tinha mais como se defender e a infecção simplesmente não respondia a nenhum antibiótico conhecido. É impressionante, né? Os órgãos que deveriam dar a vida eram, na verdade, a fonte de uma infecção fatal e intratável. Pensa bem nisso, os pulmões do paciente estavam literalmente se desfazendo por dentro. E aí, a equipe médica se viu diante de uma escolha em que todas as opções que eles conheciam levavam exatamente ao mesmo resultado trágico. A taxa de mortalidade para pacientes nessa situação, com a pneumonia necrótica que destrói o tecido, junto com uma infecção generalizada, era maior que 80%. As chances eram mínimas, quase nulas. E aqui estava o grande dilema, um beco sem saída. Se mantivessem os pulmões, a infecção mataria o paciente. Mas se retirassem os pulmões, o coração dele entraria em colapso. Não havia uma escolha certa. Diante dessa escolha impossível, os cirurgiões não escolheram uma das opções. Eles foram lá e inventaram uma nova. A equipe desenvolveu o que eles chamaram de pulmão artificial total, ou PAT. Basicamente, um aparelho externo que foi projetado para ser um substituto completo, mas temporário, para os pulmões do paciente. Só que esse sistema tinha que fazer muito mais do que só respirar pelo paciente. Como a gente vê aqui, ele tinha 3 missões. Primeiro, eliminar a fonte da infecção. Segundo, oxigenar o sangue. E terceiro, que era o ponto-chave, proteger o coração. Ele precisava imitar todas as funções complexas e delicadas dos pulmões. Porque olha só, sem os pulmões ali para servir de almofada, o coração fica totalmente exposto a picos de pressão super perigosos que podem fazer ele parar. É como tirar o amortecedor de um carro e tentar dirigir numa rua cheia de buracos. Não ia dar certo. E a grande sacada, a inovação genial, foi criar um tipo de desvio especial que funcionava quase como uma válvula de escape. Esse sistema conseguia gerenciar o fluxo de sangue de forma automática, protegendo o coração dessas mudanças de pressão que seriam fatais. E então, com a fonte da infecção fora do corpo e o sistema PAT funcionando, o corpo do paciente começou a se estabilizar. E o mais incrível é que foi de forma quase que imediata. A resposta foi muito, muito rápida. Os resultados foram impressionantes. A máquina funcionou perfeitamente. A infecção começou a ceder, a pressão arterial estabilizou, os rins e o fígado começaram a funcionar melhor. O corpo estava, finalmente, ganhando o tempo precioso que precisava para se recuperar o suficiente para um transplante. Depois que o transplante foi um sucesso, os cientistas foram analisar os pulmões que foram retirados para ter certeza. Será que essa atitude tão radical era realmente necessária? Bom, só de olhar para os órgãos removidos já dava para ter uma ideia. A diferença visual entre os pulmões doentes e os saudáveis é, assim, chocante. Fica claro que eles estavam além de qualquer salvação. E a análise molecular veio para confirmar o que a imagem já mostrava. Basicamente, o tecido estava com cicatrizes irreversíveis. As células de reparo natural tinham sido destruídas. Resumindo, não existia a menor chance de recuperação para aqueles pulmões. A decisão drástica não foi só a correta, foi a única opção. E o resultado? O paciente se recuperou totalmente. 2 anos depois, ele tem uma função pulmonar excelente e é uma pessoa totalmente independente. Uma recuperação que parecia impossível. O sucesso desse caso redefine quem pode ser um candidato a um transplante de pulmão. É como se uma porta que antes estava fechada para muitos pacientes em estado grave, agora estivesse aberta.
E essa declaração do Dr. Bharat é muito forte. Ela mostra o impacto real, de vida ou morte, que esse avanço médico pode ter. É uma verdadeira mudança de paradigma na medicina. No fim das contas, essa história é um lembrete poderoso de que os limites da medicina estão sempre sendo redesenhados pela inovação e pela coragem de desafiar o que a gente considera impossível. Se hoje já é possível viver sem pulmões por 48 horas, o que será que vai ser possível amanhã?